Bom dia a todos, são 10 horas. Ana Greia, a palavra é sua, minha amiga. Obrigada, Valerinha. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao GED, Grupo Espírita Dr. Erma, aqui na Barra da Tijuca. Muito bom nesse dia lindo, para variar uma chuvinha, né, para refrescar a gente. Então, vamos apresentar os nossos colaboradores de hoje. O amigo da nossa casa, Rafael Siqueira, que é da Sociedade Espírita Fraternidade Niterói, no Rio de Janeiro. Ele fará o estudo, como é de praxe aos sábados, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, itens 13 a 15, mundos de expiações e de provas que nós somos, né, assim, escolados em saber, né? E depois nós teremos a Ana Lívia, também trabalhadora da nossa casa, que fará a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma lição belíssima, 29. Esse livro é uma psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. Então, gente, vamos iniciar lendo a nossa página de hoje. Repara onde moras. É uma psicografia, né, através do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, do livro Moradias de Luz. Diz assim: a terra é precioso domicílio da lei do Senhor, onde cada criatura edifica o plano em que passa a viver. O usuário sofre na furna da miséria. O delinquente suporta o desvão do remorso. O insensato grita no inferno da loucura. O preguiçoso chora no sótão da necessidade. O intolerante reside no serpentário da aversão. O egoísta detém-se no cárcere das trevas. O rico displicente carrega a cruz da responsabilidade. O pobre inconformado respira no purgatório da angústia. O simples de coração cresce no templo da paz. O semeador do progresso vive ao sol da prosperidade. O servidor fiel repousa na consciência tranquila. O amigo do estudo mora no lar do conhecimento. Repara onde moras, onde resides. Cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, de dor ou alegria, a que se acolhe através da atitude que assume perante a vida. Não te percas na contemplação prematura das paisagens celestiais, sem haver pago à terra o tributo de serviço que lhe devemos. Faze de tua experiência um campo educado no bem para a colheita do amor, e a própria casa terrestre em que estagias se transformará para os teus pés em sublime degrau de acesso às moradas abençoadas da luz. Emmanuel. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a permissão desse Pai de amor, de bondade, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos guias espirituais, a Dr. Erma, pelas bênçãos dessa manhã, por esta oportunidade de estudo, de reflexão, de mudança de morada, tantas possibilidades que esses espíritos benfazejos nos trazem. E assim, Senhor, rogamos pelo nosso amigo Rafael, que ele seja muito inspirado, trazendo tudo, Senhor, de reformulação para os nossos corações, pensamento, e a nossa caminhada seja remodelada, Senhor. Contamos com a tua proteção sempre, Senhor, e somos muito agradecidos, porque sabemos que o Senhor é eternamente presente em nossas vidas. Graças a Deus. Rafael, meu amigo, mais uma vez, bem-vindo. Um prazer enorme estar aqui com você pela primeira vez. Que você seja muito amparado. A palavra é sua, querido. Muito bom dia, muito obrigado pela acolhida. Eu peço a Jesus, o amigo de todas as horas, peço aos nobres benfeitores da espiritualidade que possam nos envolver a todos e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu quero cumprimentar os amigos que estão aqui no nosso chat,
porque a razão de ser das lives, das nossas conversas fraternas, das nossas palestras, nada obstante, palestrantes, ninguém somos. Somos todos aprendizes do Evangelho. Muito bom dia, minha querida Ana Ramalho. Ana Ramalho, eu acordei hoje com uma mensagem do WhatsApp dela, dizendo que não estaria presente nos bastidores, mas estaria vibrando conosco, assistindo a live, mandando as melhores vibrações. Então, um beijo para você, minha amiga. Obrigado aí pelo convite. Muito bom dia aos queridos amigos do GED. Eu peço aos amigos da espiritualidade que possam abençoar a todos, fortalecer nos trabalhos do bem e que nós sigamos em paz. Muito bom dia, Simone Melo, Vitor de Macedo Júnior. Muito bom dia, Maria José Pinheiro. Muito bom dia. Olha, nós temos a Ana Ramalho, agora nós temos uma outra Ana aqui, ó, dizendo, bom dia, amigos. Muito bom dia, Nailê Vilela, Sueli Marques de Macedo, Alcione Francisca Garcia Fonseca. Muito bom dia, Ana Lina Salles. Bom, eu acho que eu cumprimentei todo mundo que está no nosso chat. Aqueles que vierão a posteriori, eu deixo o meu abraço fraterno, pedindo a Jesus que possa guiar os nossos passos e igualmente nos manter nas melhores intuições para que possamos falar sobre esse tema tão instrutivo e ao mesmo tempo tão intrigante da nossa manhã, que são os mundos de expiações e de provas. Não sem antes fazer uma reverência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas pessoas vêm até mim e me perguntam, Rafael, você tem uma sugestão de leitura espírita para me dar? E a resposta que eu dou é sempre a codificação espírita. Leamos o Livro dos Espíritos, leiamos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Como é bom voltar a Kardec, como é bom deter a nossa atenção nas páginas daquele que é o nosso codificador e nos traz as mensagens dos espíritos celestes, que, capitaneados pelo Espírito de Verdade, vêm nos trazer o Evangelho de Jesus de volta. Então, sempre que alguém me pede uma recomendação, leiamos a codificação espírita. Mas se há um dentre esses 5 livros que eu reputo importantíssimo para os dias atuais, é esse aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. E por quê? Porque é Jesus presente nas nossas vidas. Porque são as citações dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João vindo até nós em dias de desespero por conta do desemprego, por conta da caristia, os preços estão muito altos, por conta ainda de algumas desencarnações pelo Covid, por conta da gente ligar a televisão e perceber que no mundo ainda há uma guerra, há um conflito entre duas nações que são irmãs, porque derivam de um mesmo povo, o povo eslavo, mas uma está bombardeando a outra. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo, então, é refrescar o nosso espírito, se eu posso me valer de uma palavra bem do popular, sintonizar com o alto, abrir as comportas do entendimento para que Jesus venha ganhar sua morada. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz 28 capítulos, no capítulo 3º, buscando uma fala de Jesus no seu Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E essa fala, ela está constante lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, quando Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Olha a mensagem de Jesus para nós, nessa manhã de 2 de abril de 2022, quando comemoramos mais um aniversário de Chico Xavier, gente, porque Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, tendo desencarnado em 30 de junho de 2002, quando o Brasil era pentacampeão mundial de futebol. Veja, não se turbe o vosso coração. Será que nós temos o coração turbado, aturdido, pesado nos dias atuais? Bom, eu posso dizer por mim, eu tenho.
Muitas vezes me vejo aflito, muitas vezes me vejo assim, desesperançoso, mas é buscando Jesus que eu ganho força. Porque ele me disse: credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o que Jesus quis dizer com há muitas moradas na casa de meu Pai? Ele quis dizer que essa morada que nós estamos hoje, um mundo de provas e expiações, não é o lar definitivo. Nós não estamos destinados ao sofrimento, aos pesares de toda ordem. Nós estamos destinados à plenitude. O sofrimento é transitório e, em verdade, ele tem um aspecto de pedagogia na nossa vida. A gente passa pelo sofrimento para poder aprender, mas o nosso destino é a luz. Então, o grande aspecto consolador da palavra de Jesus é esse: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vocês não estão destinados a um planeta onde haverá tanto ranger de dentes, tantas provas, tantas expiações. Mas ainda precisam desse planeta para poder aprender. E quando a gente abre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase de Santo Agostinho que nos diz: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. E o que isso quer dizer? Nós evoluímos. Lembram-se da escala espírita constante do Livro dos Espíritos, questões de 100 a 113, de espíritos imperfeitos, onde hoje estamos, nós lograremos a espíritos bons, até um dia sermos espíritos puros. Se há evolução dos espíritos, há também evolução dos mundos. E daí nós chegamos a uma diferenciação entre 5 tipos de mundos habitados. Mas antes propriamente de falar desses 5 tipos de mundos habitados, eu quero trabalhar essa frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque é um grande estudioso do Evangelho, chamado José Martins Peralva Sobrinho, conhecido no movimento espírita apenas como Martins Peralva, num livro Pensamento de Emmanuel, que ele nos fala que essas várias moradas podem ser divididas em 3 possibilidades. E a primeira das possibilidades é os mundos que formam o universo, onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva. Então, quando hoje olhamos para o nosso universo, eu quero trazer algumas estatísticas para vocês. Hoje a ciência já chegou a 2 trilhões de galáxias. Conseguem mensurar esse número? Eu, pelo menos, não consigo. Uma dessas galáxias é a Via Láctea, a nossa galáxia. Só na Via Láctea nós temos cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Ou seja, num universo de 2 trilhões de galáxias, uma é a nossa, a Via Láctea, no qual existem de 100 a 400 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o nosso Sol, uma estrelinha de 5ª grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque o planeta Plutão, ele foi rebaixado à categoria de planeta anão. Giram 8 planetas. Dentre esses 8 planetas, um dos menores é o nosso, o planeta Terra, onde existem hoje cerca de 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies é a nossa, Homo sapiens, do qual na Terra temos cerca de 7,8 bilhões de Homo sapiens. Então nos diz José Martins Peralva Sobrinho que quando Jesus fala em moradas, ele fala nesses trilhões de galáxias, nesses bilhões de estrelas, que são habitados por espíritos, nas mais variadas faixas evolutivas. Mas nos diz Martins Peralva também que esses diversos mundos representam zonas espirituais. Porque vejam, quando nós desencarnamos, para onde nós vamos? Ou, em verdade, para onde nós retornamos? Retornamos para o lar espiritual, para o plano espiritual, como costumamos dizer. E o que é o plano espiritual? Onde está o plano espiritual? O plano espiritual está por toda parte. O plano espiritual não está lá, nem está cá. O plano espiritual é apenas uma diferente faixa de vibração.
porque quando eu desencarno, eu perco um corpo de carne e passo a viver a realidade do espírito, essência, pelo meu corpo de natureza semimaterial chamado perispírito. Então eu me encontro no plano espiritual, onde existem determinadas colônias, várias paragens, mas os desencarnados podem estar ao meu redor. Então essas várias vibrações do plano espiritual também são essas moradas prometidas por Jesus. E daí ouvimos falar em Nosso Lar, uma colônia descrita por André Luiz, e que também é o nome do primeiro livro da sua série no plano espiritual. Mas será que só existe Nosso Lar? Não. Quando tomamos a coleção Vinha de Luz, aquele livro de mensagens, como a gente costuma chamar para fazer as preces, nós vemos que Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. O que representam esses nomes? Nomes de colônias espirituais. Essa é uma revelação do próprio Chico Xavier, que José Raul Teixeira um dia me falou. São colônias espirituais que se encontram sobre o Brasil. Então não existe apenas Nosso Lar, existe Pão Nosso, Vinha de Luz. Sobre a Bahia nós temos uma outra colônia chamada Redenção. Daí o grupo do Divaldo Pereira Franco chama Caminho para a Redenção, ou seja, o grupo espírita dos encarnados fazendo menção a um plano espiritual, a colônia Redenção. Mas nos diz Martins Peralva que existe uma terceira possibilidade de moradas, que são as moradas da mente. São os diversos tipos de zonas da nossa mente. Meus amigos, vocês sabem quantos por cento da nossa mente nós conhecemos? Bem pouco. Chegar nesse número, talvez nós tenhamos uma percentagem imprecisa. Alguns dizem 2%, outros dizem 5%. Aqueles que são mais otimistas falam em 10%. E por quê? Porque quando pensamos em mente, aquilo que está consciente representa a ponta de um iceberg. Pensem comigo, um iceberg. Aquela pedra de gelo constante do oceano. O que eu estou vendo é o que está por cima do oceano, a parte consciente. Mas eu não estou vendo uma grande parte, a maior parte, chamada inconsciente. Daí, o médico austríaco Sigmund Freud resolveu, numa primeira tópica dos seus estudos, falar que nós temos uma parte inconsciente, nós temos uma parte pré-consciente, que alguns chamam erroneamente de subconsciente, e nós temos uma parte consciente. Quando falamos num outro psicólogo, que foi também psiquiatra, Carl Gustav Jung, ele já dizia que, na verdade, o que nós temos de consciência é apenas uma nós. Pensei numa nós, no grande oceano das possibilidades inconscientes. Então nós temos um grande percentual de coisas que nós não conhecemos nos escaninhos da nossa mente e lidamos com uma pequena partícula daquilo que é o nosso consciente, uma nós. Então nos diz Martins Peralva que existem 3 possibilidades de morada. A primeira das moradas seriam as moradas mentais. A segunda das moradas seriam as moradas espirituais. A terceira das moradas seriam as moradas dos mundos propriamente ditos. E dos mundos propriamente ditos, nós chegamos naquela classificação do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos 5 tipos de mundos habitáveis. A começar pelos mundos primitivos. E o que são os mundos primitivos? Mundos onde os espíritos encarnam por primeira vez. Vamos lembrar a questão 115 do Livro dos Espíritos, o que ela nos diz? Que os espíritos são criados simples e ignorantes, e que caminham para a plenitude, ou para a perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus a tem. O que isso quer dizer? Se eu sou criado simples e ignorante, eu preciso ir para que tipo de mundo? Um mundo primitivo, um mundo onde eu possa desenvolver as minhas potencialidades. Preciso aprender a trabalhar fisicamente, utilizando os braços, as pernas, mas também preciso desenvolver o intelecto.
Daí nós chegamos num mundo que a Terra já pertenceu. Imaginem um mundo sem a roda. Imaginem um mundo sem o fogo, sem a escrita. Um mundo sem essa possibilidade de nós nos comunicarmos. E eu não digo comunicarmos apenas pelas redes sociais, que hoje é uma grande faceta da tecnologia. Eu digo a comunicação simples, através de uma palavra falada, de uma mensagem escrita. A Terra já foi um mundo primitivo, onde nós precisávamos caçar, atritar pedras para tirar o fogo. Enfim, o planeta Terra já esteve nesse primeiro degrau. E como eram os espíritos nesse primeiro degrau? Eram espíritos ignorantes. E o que isso quer dizer? Um espírito ignorante não faz o mal pelo mal, ele faz pela ignorância. Ele muitas vezes não sabe que caminhos tomar e acaba escolhendo o caminho do erro. Não que nós necessariamente precisemos passar pelo caminho do erro, mas na ignorância a gente escolhe um caminho, escolhe outro caminho, vai plantando, até que num determinado momento somos chamados a colher de acordo com as nossas plantações. Então, o espírito ignorante, que habita no mundo de provas e expiações e que poderia ter avançado, mas na sua ignorância escolheu o caminho do erro, ele vai progredindo, assim como vai progredindo o planeta, até nós chegarmos num segundo tipo de mundos, que é o nosso, mundo de provas e expiações. Porque vejam, se no mundo primitivo eu, por ignorância, errei, agora eu, mais consciente, preciso colher as consequências dos meus erros. Daí nós vemos um mundo cheio de incongruências, onde existe muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Onde avultam as mais variadas provas, as mais variadas expiações, para que a gente possa aprender. E o que categoriza um mundo de provas e expiações? Pensem numa balança. O mundo de provas e expiações, o mal está mais pesado. Lembram daquela balança de mercearia, quando a gente ia pesar o arroz ou a farinha? Ficava pesado. Então o mal ainda está mais pesado. Nós estamos caminhando, e por isso um período de transição planetária, para um terceiro tipo de mundos. Mundos em regeneração. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, nós estamos indo para um mundo regenerado. Mas regenerado e em regeneração existe diferença. Qual é a diferença? Estar em regeneração é um processo. Ser regenerado é o objetivo. Porque o mundo em regeneração para o qual nós estamos indo ainda não é um mundo regenerado. É um mundo onde ainda nós teremos provas. Talvez não tenhamos mais as expiações, que são as provas mais dolorosas, mas ainda teremos dificuldades. Ainda não será um mar de rosas. Lembram da balança? Se no mundo de provas e expiações o mal era mais pesado, agora o bem começa a tomar destaque. E há uma espécie de contrabalanceamento. A Terra já não será nem tão mal, nem tão boa. Ela está avançando. O bem está ganhando destaque para podermos partir para um quarto tipo de mundos. Eu gosto muito de fazer essa colocação para que a gente possa entender que o mundo em regeneração ainda é um mundo de lutas. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que as palavras de Kardec é: onde almas que saíram do curso das suas expiações aurem novas forças. São essas as palavras que lá estão. E o que isso quer dizer? Vamos buscar o exemplo de um hospital. No hospital, se eu estou doente, eu estou internado. Imagine que eu esteja precisando de uma cirurgia. Eu vou para a sala cirúrgica, para um CTI, para uma UTI. Agora, termina a operação. Estou melhorando. Eu já saio direto do hospital? Não, ninguém sai direto do hospital. A gente vai para o quarto. Fica na convalescença. Ainda tem o soro, ainda tem determinados cuidados a serem tomados. O que é um mundo em regeneração? Eu não estou no CTI mais. Eu não estou precisando da operação que se faz necessária, mas eu ainda estou no processo de convalescença. Eu estou precisando caminhar mais para alcançar um quarto grau dos mundos.
que são os mundos felizes. E o que é um mundo feliz? Lembram da balança? Mundo de provas e expiações, o mal é mais pesado. Mundo em regeneração, o bem começa a ganhar fôlego. Existe aí uma espécie de equilíbrio, com o bem começando a ganhar mais tônus. E o que seria, então, um mundo feliz? É quando o mal fica menos pesado e o bem mais forte. Estão me acompanhando nas mãos? Eu tinha provas e expiações, mais mal. Em regeneração, eu tenho um equilíbrio. No mundo feliz, eu tenho uma predominância do bem. Até chegar no quinto tipo de mundos habitados, que são as moradas dos espíritos puros, mundos celestes, ou ditosos. E o que seriam esses mundos celestes ou ditosos? Onde não existe mal mais. Onde só existem espíritos crísticos, purificados, espíritos que já passaram pela sua escala e hoje se encontram como co-criadores ao lado de Deus. Bom, falei aí nas moradas da casa do Pai, falei aí dos 5 tipos de mundos que servem de habitação para os espíritos. Já tomei quase 30 minutos da nossa palestra para agora entrar no nosso tema. Porque o nosso tema propriamente dito é falar sobre mundos de provas e expiações. Mas eu não conseguiria falar sobre o grau que se encontra a nossa Terra sem fazer todo esse preâmbulo. O que é um mundo de provas e expiações? Eu fui buscar ajuda no Consolador. Um livro belíssimo de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, porque aqui ele define o que é prova e o que é expiação. E eu peço permissão para ler e nós possamos refletir. Qual a diferença entre provação e expiação? E olha a resposta de Emmanuel. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada de trabalho e da edificação espiritual. Prova, o próprio nome já diz, é uma luta. É um esforço, é algo que vem até mim para que eu possa crescer. Vamos para um exemplo bem basilar. Se eu me encontro no 5º ano dos meus estudos no colégio, e eu falo 5º ano, gente, na minha época era 5ª série, 4ª série, vejam como eu estou ficando velho. Para eu ir para o 6º ano, o que eu preciso? Passar nas provas. Prova de português, prova de matemática, prova de estudos sociais, eu nem sei se chama assim mais, prova de ciências, eu preciso ser aprovado. Então, o espírito cansado, que muito errou, mas que ainda tem uma parcela de possibilidades de definir os seus destinos, encontra-se num determinado grau de maturação, ele olha para o passado e pede aos benfeitores espirituais: deixe-me passar por essa prova. Deixe-me passar por esse gênero de trabalhos, que é como está descrito lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. E me são concedidas possibilidades para que eu possa avançar. Então, a aprovação é uma escola. Guardem essa palavra. Se eu estou em prova, eu estou numa escola. Há alguns autores que preferem dizer que a aprovação é uma espécie de efeito mais brando e que a expiação é uma espécie de efeito mais severo. Eu prefiro com termos mais leves, porque aí fica mais didático. Agora vamos ver o que nos diz o benfeitor Emmanuel sobre expiação. A expiação é pena, imposta ao malfeitor que comete um crime. Vamos fazer a diferenciação? Se provação é luta, expiação é pena. Porque agora eu não tenho escolha mais. Agora os meus atos foram tão gravosos que eu nasço jungido, atrelado a uma dor, a uma dificuldade, para que eu possa me soerguer. Se a aprovação é uma escola, a expiação é uma prisão. Daí nós entendemos qual é a diferença entre prova e expiação. Guardem, a prova é uma escola, a expiação é uma prisão. E o que é o planeta Terra? O planeta Terra é um mundo escola para uns, é um mundo prisão para outros. E por quê? Somos espíritos que já erraram bastante, que já caminharam no seu périplo evolutivo, passando muitas vezes por mundos primitivos, onde éramos ignorantes, por outros mundos de provas e expiações,
tal qual o orbe de Capela, e não decidimos por seguir Jesus. E estamos hoje colhendo os efeitos necessários dos nossos atos para poder progredir. Teria exemplos? Meus amigos, dar exemplo da diferença entre uma prova e expiação é difícil, porque a gente nunca sabe onde começa uma e termina a outra. E é bem verdade que a expiação é um tipo de prova, mas a prova não é uma expiação. Mas eu vou me valer de 2 exemplos para ficar aí tangível para vocês. O primeiro exemplo é de Divaldo Pereira Franco, que recebeu aí pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Imaginem alguém num período de depressão. A depressão, nós sabemos, é um processo de desajuste dos nossos neurotransmissores que nos trazem transtornos de humor, falta de vontade de seguir na vida, de fazer as coisas. Nós ficamos sem apetite, alguns com muito apetite, outros, enfim. É aquele estado onde nós nos entregamos à tristeza. E grande parte das vezes a depressão tem origem em vidas passadas. Quando eu me locupletei dos bens espirituais, agindo em desacordo com as leis morais, com as leis de Deus. Então, eu volto com esse déficit no meu perispírito, que se traduz nos meus neurotransmissores para que eu possa, guardem o termo, depressão vem do inglês depression, ou do latim deprimer, que quer dizer descer. Eu que numa vida passada subi, porque achava que no alto do meu orgulho eu tinha comando da vida, eu agora faço uma curva de decréscimo para poder repensar os meus atos, ressignificar os meus destinos. Falando no popular, a depressão é um freio de arrumação para que eu possa me rearranjar. Mas o fato é que, se eu renasço na possibilidade da depressão, eu posso tomar um remédio, eu posso visitar um psicólogo, eu posso tentar dar um sentido à minha vida, eu consigo sair dessa depressão. É bem certo que existem depressões leves, moderadas, graves, mas a depressão de uma forma geral, e como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, é uma prova. É uma prova que pode ser vencida, e se não vencida, a gente vive com ela. Vai tomando um remédio, vai buscando o amparo do passe, da água fluidificada e vai vivendo. Se os meus erros remontam a um grau mais acerbo de dificuldades, eu posso nascer mais atrelado a uma necessidade de resgate. Daí eu renasço na esquizofrenia, que deixa de ser uma prova, passa a ser uma expiação. E por que uma expiação? Porque o esquizofrênico, ele tem que conviver com a esquizofrenia a vida inteira. É bem certo que ele toma remédios, é bem certo que ele pode ficar ajustável na sociedade, muitos trabalham, muitos estudam, mas percebam, é algo mais grave do que a própria depressão. Porque se numa vida passada eu utilizei mal das minhas faculdades intelectuais, eu lesei outras pessoas, eu não atinei para as necessidades de evangelização do meu espírito, eu posso trazer uma prova, muitas vezes escolhida, uma depressão. Mas eu posso nascer com a possibilidade de, nos dias da esquizofrenia, recapitular o meu passado para poder avançar. Então, a depressão seria uma prova, uma escola, a esquizofrenia seria uma espécie de aprisionamento para que eu possa ressignificar. Mas em tudo existe a bondade de Deus, que não pune, que não é vingativo, mas que dá a possibilidade daquele que errou de se reajustar. O que é um mundo de provas e expiações? É um mundo onde nós, que nos desajustamos, precisamos fazer o caminho do autoencontro, do autoburilamento, para encontrar Deus dentro de nós mesmos. O remédio pode ser mais brando ou mais amargo, mas o grande objetivo é estar na terra, viver na terra, mas não ser na terra. Aproveitar as possibilidades que a vida nos dá para poder progredir. Vamos para um outro exemplo? Eu tenho lesado as minhas possibilidades espirituais através do vício. E eu aqui não quero fazer qualquer tipo de juízo ou de julgamento.
Eu tenho vício do fumo, e nós sabemos que o fumo, ele vai lesando as nossas possibilidades espirituais, ele vai transferindo para a espiritualidade aquela aura do tabaco, que vai aí trazendo desajustes no nosso campo espiritual. E eu vou pedindo aos benfeitores espirituais, deixem-me renascer, porque agora eu vou conseguir. Coloquem-me em contato com outros fumantes, às vezes numa família de fumantes, às vezes em locais que tem fumantes, eu vou resistir. E a pessoa não resiste. Ela passa pela prova, mas ela queda-se. Ela passa pela prova, mas ela queda-se, porque parece que existe um comichão todas as vezes que ela vê um cigarro. Chega numa determinada experiência no mundo espiritual que o benfeitor, olha, a proposta terapêutica vai ter que ser um pouco mais assertiva, porque você não está conseguindo escolher mais. Então agora você vai renascer desde criança, com um enfisema, com alguma problemática do seu pulmão, porque você não vai conseguir fumar, passar perto do cigarro. Então deixa de ser uma prova, passa a ser uma expiação. Nós vemos crianças aí que nascem com problemas do pulmão congênito, que nascem com as mais variadas dificuldades, com asmas as mais cruéis. Deixou de ser uma prova, passou a ser uma expiação. Meus amigos, não é tão importante distinguir uma da outra. Eu dei os exemplos para que a gente possa atinar no que seriam os degraus entre uma prova e uma expiação. O mais importante é que nós saibamos que estamos num processo de recuperação, de reajuste. E hoje se fala muito em transição planetária. O que é a transição planetária? É o processo de eu me recuperar, de eu parar de reclamar da vida, de reclamar das dificuldades, das pessoas com as quais eu convivo, para olhar para o alto, para olhar para Jesus. Eu estou no melhor lugar, eu estou na melhor família. As dores que me chegam, chegam para o meu bem. Quando as dores são mais acerbas, é porque eu me fiz necessitado dessas dificuldades. Eu preciso avançar. Porque muitas pessoas acham que a transição é da terra. A transição é nossa. Então, estar no mundo de provas e expiações é trazer para cada um de nós a responsabilidade que para a terra avançar, eu também preciso avançar. E como eu avanço? Repensando a minha espiritualidade. Eu sou um espírito, eu não sou um corpo de carne. As necessidades materiais são para que eu possa dar conta das minhas obrigações, não são para que eu me perca de novo. Eu sou um espírito e eu sou imortal. Eu nasço, eu vivo e um dia eu vou desencarnar. Eu tenho que ter isso em mente para que eu saiba que a verdadeira casa não é o planeta Terra, é o lar espiritual. Eu preciso repensar a minha fé. Como anda a nossa fé? Será que é uma fé apenas crença ou é uma fé certeza? Porque se eu pego uma caneca para vocês e pergunto, se eu soltar, o que vai acontecer? Ela vai cair. Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Bom, eu tenho certeza. E por quê? Porque existe uma lei chamada gravidade. E nós muitas vezes temos certeza na lei de gravidade, mas não temos a mesma certeza que é a fé em Deus. Então precisamos repensar a nossa espiritualidade, a nossa imortalidade, a nossa fé em Deus. Precisamos nos fazer mais solidários, porque o mundo hoje parece que convida ao egoísmo, mas estar no mundo de provas e expiações é abrir a comporta das nossas possibilidades para enxergar o outro, para deixar de construir muros que dividem para construir pontes. Ponte em quem vota diferente de mim, ponte com quem tem uma religião diferente de mim. Porque vejam, mundo de provas e expiações onde as pessoas brigam por política, brigam por religião. Para regenerar, as pessoas vão precisar convergir. Estar num mundo de provas e expiações é isso. Pensar que eu preciso parar de dividir para começar a convergir e buscar Jesus. Nos reconectar a Jesus. Porque, por me afastar de Jesus, eu tenho estado há tanto tempo naquilo que o Evangelho chama de
lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. O que é o pranto e ranger de dentes que nos diz o Evangelho? É uma metáfora, fundo de provas e expiações. Para que eu possa sair desse pranto e ranger de dentes, não é com brigas, não é com discussões, é com solidariedade, é com caridade, é com amor, é repensando a espiritualidade, a imortalidade, é repensando a nossa fé e, sobretudo, nos conectando a Jesus. Estamos num mundo de provas e expiações, e o timoneiro desse barco é Jesus. Ele conhece toda a prova, ele conhece toda a expiação, mas ele sabe que nós somos necessitados dessas provas e dessas expiações para que possamos alcançar a luz. Ao invés, então, de reclamar, como tem sido o nosso costume, possamos agradecer e pedir a Jesus: esteja conosco e dai-nos a tua paz. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um bom dia, um bom final de semana, muita paz e um grande beijo em todos. Obrigada, Rafael. Beijo recebido. Todas aqui recebemos o seu beijo. Rafael, que delícia esse estudo, né? E o mais importante é que depende de nós. Isso é muito consolador. Depende da gente e Jesus o tempo todo carregando a gente ali no colo, né? Enfim, que a gente consiga trilhar essa estrada mais reta, né? Desejamos para todos nós. E que o Cristo permaneça em nossos corações sempre. Muito lindo esse final. Obrigada, meu amigo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que te mando beijo agora. Agora, Ana Lívia, está com você a palavra sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico e do Espírito Emmanuel. Boa leitura, Ana Lívia. Obrigada, um bom dia a todos. Contenta-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências
imprevisíveis em fase do seu futuro infinito. Desculpa. Se já compreendes suas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas abertas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Muito bonita e verdadeira, né? Essa mensagem é o que a gente vive hoje em dia. Obrigada. Muito obrigada, Ana Lívia. Mais uma vez, né? Depende da gente, esse grande Emmanuel na vida da gente. Então, agora vamos fazer nossa prece final, agradecendo muito ao Senhor, a todos esses espíritos de luz que nos acompanham pacientemente, que torcem por nós. Rogamos a Ti, Mestre, por todos os nossos irmãos, pelos conhecidos, não conhecidos, pela nossa família. Rogamos a Ti, Mestre, que esse planeta possa evoluir segundo Teus desígnios, que façamos a nossa parte, pequena ou grande que seja, que os homens despertem, que nós despertemos, Senhor, e nos esforcemos a fazer melhor a cada dia, pois ao acordarmos, a cada dia pode ser diferente. Obrigada, Senhor, pelo Teu evangelho de amor. Obrigada, Kardec. Obrigada, Chico. Obrigada a todos esses espíritos de luz conhecidos no anonimato, que possamos renovar sempre os nossos ideais, com coragem e muita fé. Rogamos a Ti, Senhor, por todos os irmãos que já estão na parte espiritual, queridos amigos que nos antecederam, que possamos ter um grande reencontro da vida e todos nós habitarmos mundos melhores, pois é o que o Senhor deseja e é o que nós queremos também, Senhor. E assim, pedimos a Tua permissão, Senhor, para terminarmos o estudo de hoje. Graças a Deus. Gente, que estudo lindo, que página linda do Emmanuel. Agradecendo muito, Rafael, a você pelo teu carinho com a gente, pela tua presteza, agradecendo a Ana Lívia, a Valerinha, que está aí na direção aí dos bastidores, na produção. E vamos falar, né, dos nossos cursos, que são as segundas, as terças e as quinta-feiras. Está aí o telefone para maiores informações, a gente faz pelo Zoom, são estudos muito legais, são estudos de debate, que cada um traz a sua ideia, não é um estudo professoral, é muito interessante. E convidá-los também para a nossa evangelização infantil, às quintas-feiras, 17h20, e o nosso Evangelho no Lar, todas as quartas-feiras, às 15 horas. E a nossa próxima palestra, na segunda-feira, que é sobre o Livro dos Espíritos. Então, que Jesus sempre à frente, abençoando todos nós, agradecidos muito ao Santa Mônica, Centro Educacional, né, essa pessoa querida do seu Albano, e agradecida a todos os meus amigos do chat, meus irmãos de caminhada, as famílias e aos amigos aqui na internet. Muita paz a todos, um bom fim de semana. Graças a Deus. Graças.